Estamos aqui mais uma noite para a gente conversar sobre o que está acontecendo no mundo, nesse sistema Terra onde vivemos. Não estou falando de política, de sistema, do governo do caos. Não, estou falando da própria natureza, né? Do próprio sistema Terra. O que será que está por vir aí? O que nós estamos passando? Muitos falam da inversão do campo eletromagnético ou inversão dos polos, né? Nós, em Dáquila, sabemos muito bem como funciona esse processo, né? A trajetória dos astros, como que a Terra está posicionada aí nessa malha eletromagnética, nessa membrana cósmica, né? E nós estamos recebendo algumas informações interessantes diante do que está por vir aí. É um assunto delicado, né? Um assunto que a gente tem que tomar até cuidado, né, para falar, porque mexe com profecias, com questões aí apocalípticas, de catástrofes, enfim, coisas que muitas pessoas criam, né, muitas fantasias em cima disso, em cima de situações aí que podem acontecer, de profecias e tudo mais. Só que nós temos que pisar no chão, não vamos trazer essa visão apocalíptica, nem essa visão de fim de mundo, essas coisas, porque isso não existe, né? Nós passamos por transições cíclicas. A Terra, esse sistema, esse grande mundo criado, foi planejado, projetado justamente para que ocorresse esse tipo de transição. De tempos em tempos acontece algumas mudanças, né? Acontecem algumas transições que afetam também o posicionamento dos astros, a movimentação geológica, enfim, muitas anomalias acontecem no decorrer dos tempos. E isso é cíclico, faz parte de uma grande engrenagem muito maior, né? Que a Terra está dentro desse mecanismo, dessa engrenagem. Então nós somos, como já falamos muitas vezes aqui, a última parte dessa engrenagem, como se existisse realmente todo um sistema muito maior do que a própria Terra, né? Existem campos eletromagnéticos, existem camadas, existem vários níveis da realidade, como já falamos também, existem outros anéis da realidade paralelos, mundos paralelos ao nosso, né? Nós estamos num sistema heliocêntrico? Não, não estamos. A Terra não faz nenhuma órbita em torno do Sol, os planetas não estão posicionados bonitinhos como a ciência mostra. Tudo isso é um engano, né, da própria ciência, da astronomia, enfim. De fato, o Sol, assim como a Lua, e todos os astros que estão aí no céu, né, que a gente pode visualizar no céu, eles são parte da Terra, tá? São parte do próprio sistema Terra. A Terra é muito maior do que a gente pensa. Ela não é um globo e ela também não está num movimento no cosmos, viajando aí pelo universo. Ela é estacionária, só que ela está parada no sentido de estar ancorada em algo. Da mesma forma que um barco no mar está com a sua âncora, né? Só que ele está numa superfície aquática. Então a Terra, o sistema Terra, é como um barquinho ou um grande navio, né? Ancorado nesse grande oceano de energia. E esse oceano de energia, ele se movimenta, ele tem um certo funcionamento, vamos dizer. E nós chamamos esse movimento de ondas moduladoras, ou seja, a própria manifestação cósmica, ou melhor, divina, né, se projeta através de ondas, como se fossem movimentos positivos, negativos e neutros, sempre nessa movimentação modular. Por que modulação? Porque o entrelace dessas energias positivas, negativas e neutras, que está simbolizado aí nas tradições antigas como caduceu, né, de Hermes, que mostra aquela cobra subindo em espiral. Esse entrelace são as ondas moduladoras, né, que existem em todas as coisas. Tudo à nossa volta possui a atuação e o efeito das ondas moduladoras, em graus menores e em graus maiores. No caso da Terra, o nosso sistema ele está posicionado num certo quadrante da criação. O que rege esse sistema está interconectado com as outras dimensões. E existe uma energia com uma consciência suprema, ou um casal criador, que a tudo manifesta, né? E é desse casal criador, dessa energia suprema, ou Deus, né, que emanam essas ondas moduladoras. Essas ondas moduladoras vão se manifestando de tempos em tempos através do que nós conhecemos como fundamentos da natureza, princípios da criação. Já falamos sobre isso também aqui no canal, sobre a existência de uma inteligência que a tudo rege. Nas linhas esotéricas, essas ondas moduladoras são chamadas de emanações cósmicas, né?
primeira emanação, segunda emanação, terceira emanação, ou algumas linhas chamam de Santíssima Trindade, né? A projeção, a manifestação de uma energia trina, partindo de Deus, né? E as ondas moduladoras atuam em todas as coisas dentro dessa energia trina, dessa trindade. Tudo que existe possui esse aspecto trino. Alguns falam até da chama trina, né? O que seria isso, né? Dentro de nós. Isso está relacionado à alma, está relacionado à biotecnologia da alma que nós temos, né? Então, no sistema Terra, onde nós estamos, a Terra, como eu falei, é como se fosse um barco que está ancorado no mar. De repente, em alguns momentos, o mar está calmo, né? Está parado, algumas marolinhas, e a Terra fica ali naquela sua posição, recebendo esse impulso, esse movimento. Quando as ondas moduladoras aumentam de intensidade, de tempos em tempos, acontecem, né? Então a Terra recebe também esses impactos e influencia tudo à nossa volta. Os astros, a vida na Terra, tudo é afetado por essas ondas, ok? Nós sabemos o modelo da Terra convexa, foi o primeiro modelo diante do que nós encontramos como modelo de pesquisa. Isso aqui é um recorte do que é a Terra. É o primeiro anel. Mesmo sendo o primeiro anel, existem ainda um continente aqui oculto, que nós não conhecemos ainda. Mas existem mais uns 2 ou 3 continentes igual a esse, aqui ainda no primeiro anel. Existe um aqui atrás, onde é a Antártida oficialmente dizendo, né? Porque a Antártida conhecida por nós é apenas essa ilhota aqui de gelo, né? É grande, né? Muito grande, é um continente. Só que o que é realmente a Antártida não é esse polo aqui. O Polo Sul e o Polo Norte, que fica aqui no centro, né? Na verdade, são apenas 2 regiões que eles consideraram como os 2 polos. Mas o verdadeiro Polo Sul é toda essa borda que circunda o primeiro anel. Mas existem outros continentes aqui dentro ainda do primeiro anel, né? Então o que acontece? A Terra, ela está flutuando, vamos dizer assim, nesse mar, nesse oceano. Então, de tempos em tempos, ela recebe esse impacto das ondas moduladoras. Então, imagine passando uma onda, quando a onda bate, o barco ou a Terra ela vai subir, né, na marola. Ela sobe e desce, de acordo com as ondas moduladoras que vão passando. Só que é imperceptível para nós esse movimento. E a Terra, ela é tão grande, porque aqui nós estamos vendo só o primeiro anel. Existem 9 anéis, né? Então ela é muito maior do que a gente imagina. Mas vamos pensar o seguinte, na medida que essas ondas moduladoras impactam o sistema Terra, geram alguns movimentos na Terra. E esses movimentos sutis que geram na Terra não é rotação, não é translação, nada disso. São pequenos movimentos, como se ela fizesse um pequeno bamboleio, assim, ó. É igual a movimentação mesmo de um barco no oceano, tá? Vai sentir uma oscilação sutil, assim. Só que nós percebemos isso como mudanças da maré, mudança no clima, enfim. Juntamente com a movimentação do Sol e da Lua sobre a Terra aqui, vai causando todas essas alterações. E o Sol e a Lua, juntamente com a frequência de ressonância Schumann, né, vai causando toda uma situação, juntamente com as ondas moduladoras, que vão integrando esse processo todo. A cada 5.125 anos, nós passamos por um efeito de uma onda moduladora. Quando nós estamos sob o efeito da onda moduladora positiva, é como se a Terra subisse na onda, como se estivesse subindo, até chegar no topo da onda. Quando chegamos no topo da onda, nós estamos na onda moduladora neutra, que é justamente aquele momento da parada, no ápice, no topo da onda, lá em cima, quando dá aquela paradinha antes de descer. Quando começamos a descer, nós entramos na onda moduladora negativa. O que acontece é que realmente houve essa subida e nós, a partir de 2012, né, aquela história dos maias e tudo mais, houve uma sincronização com a energia suprema, ou o Sol central da galáxia, né, que eles chamavam, e nós entramos na onda moduladora neutra. Na verdade, entramos agora em 2018, né, quando começou essa transição, essa janela. Mas em 2012 foi o início já dessa sincronização. Em 2018, nós chegamos no ápice, então é como se tivéssemos realmente subido numa onda, e estamos lá no alto olhando aquela sensação que nós vamos cair, nós vamos começar a descer. Igual numa montanha-russa, né, que nós subimos com o carrinho, paramos antes de descer, aquela sensação estranha, né? É mais ou menos isso, nós estamos prestes a descer, né, na montanha-russa, ou na onda. Então, o que vai acontecer nesse momento?
já está acontecendo, né? Nessa parada no topo da onda moduladora neutra, estão acontecendo algumas anomalias, né? Está tendo um banho de fótons, está tendo uma grande emanação fotônica, partículas fotônicas estão chegando do centro da criação e estão banhando a Terra. Estão causando várias anomalias no céu, né, nas camadas eletromagnéticas da Terra. Está acontecendo uma inversão magnética, que é devido a esse movimento da Terra na membrana cósmica, no oceano de energia no qual a Terra está. Quando começarmos a descer na onda moduladora negativa, o que será que vai acontecer? Nós temos, nas condições atuais, né, nesse processo que estamos chegando já há milhares de anos aí, nós temos uma condição eletromagnética na Terra que varia e se altera juntamente com a frequência de ressonância Schumann. Nós temos a densidade, né, dos corpos dentro de um certo padrão. Nós temos energia, frequência e vibração também dentro de um certo padrão, uma certa aceleração dos corpos, né, da energia dos corpos que existem na matéria aqui na Terra. Nós temos a pressão atmosférica, nós temos a intensidade da luz, como a luz atua, né, nessa realidade aqui nossa. Tudo isso faz parte dos fundamentos da natureza, que nós chamamos de MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz, que são as forças fundamentais que atuam no sistema, juntamente com as ondas moduladoras, né, que são as 3 ondas moduladoras que eu já expliquei para vocês. Tudo isso formam, basicamente, os 7 fundamentos da natureza, ou as forças, né, que a ciência tenta explicar para as pessoas. Então, quando começarmos a descer na onda moduladora negativa, muitas coisas poderão acontecer, e vão acontecer. Vai ter alteração climática, no magnetismo, na densidade, né? Vai ter muitas alterações, inclusive no posicionamento das águas aqui na Terra. Pode ser que, como eu mostrei, a Terra sofra um pequeno bamboleio e aonde tem água não tenha mais, a água vai para onde não tem água. Tá? Isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade. Né? No último dilúvio isso aconteceu, porque houve uma alteração na angulação da Terra. Então, a água que estava num ponto foi para outro lugar. Na verdade, é isso que acontece, né? Essa movimentação das águas. Igual você pegar um prato com água e inclinar ele. Você vai ver que a água vai mudar de lugar. Então, é isso que aconteceu, né? E vai acontecer também em alguns pontos. Por isso que dizem que vai ter aumento do nível do mar. Na verdade, as águas podem se deslocar. Há alguns tempos atrás ocorreu aí o recuo do mar em várias praias, né? No Brasil e no mundo. De repente, no dia seguinte, não tinha mais água na praia. E foram, assim, quilômetros de distância, né, que o recuo das águas aconteceu. Então, vocês imaginam o que está regendo, coordenando, cuidando da Terra, né, para equilibrar esse sistema, para que não aconteça realmente coisas mais graves. Só que vão acontecer algumas coisas, né? Já é previsto esse momento de transição cíclico. Diversas pessoas no passado já falaram sobre isso. Nós também sabemos que essas anomalias vão vir a acontecer. Então, estamos nos preparando para isso, tá? O que está previsto aí nesses tempos? Eu não vou falar aqui de forma profética, não. Estou falando de informações, tá, que nós temos através de nossas pesquisas, através de muitos anos de investigação, que estão sendo corroboradas pela nossa parceria. De fato, nós vamos passar por um momento um pouco delicado em várias partes do planeta, do mundo, do sistema Terra, ou do primeiro anel. Vão acontecer algumas alterações, sim, como falei, no nível do mar. Vão acontecer movimentações geológicas, erupções vulcânicas, muitos vendavais, ventos de mais de 400 km por hora poderão acontecer. Vão acontecer principalmente alterações no clima e algumas anomalias no Sol, tá, na movimentação do analema solar sobre a Terra, e isso vai causar algumas mudanças de temperatura abruptas, que nós chamamos aí de uma mini-era glacial que está por vir. Tá? Os cientistas sabem disso, os próprios governantes do mundo sabem que vai acontecer essa mini-era glacial, isso já está mais do que provado, mas nós temos informações justamente do que vai anteceder essa mini-era glacial. É uma situação que, assim, pode até chocar alguns, né? Pode até, assim, ser espantoso isso para muitas pessoas, mas a gente tem que falar, né? O que a gente está descobrindo e as possibilidades futuras aí. Será previsto de chegar, possivelmente, até menos 70 graus negativos, tá? Em várias partes do mundo. Por isso que muitas pessoas estão armazenando alimento, estão construindo bunkers, né? Vários abrigos subterrâneos, né?
Porque eles sabem que vão acontecer isso. Os governos já têm vários abrigos subterrâneos construídos. As lideranças mundiais já estão posicionadas nesses abrigos subterrâneos já há muito tempo. Por que vocês acham que os próprios Anunnakis e outros, né, que coordenam o sistema todo aí, já têm suas bases subterrâneas, as bases militares, eles já têm tudo pronto. Em todas as grandes nações já tem esses túneis subterrâneos, essas bases com mantimentos, enfim. E eles não estão nem aí para a população. População, para eles, que padeça mesmo, que fique aí e passe por qualquer situação. Eles não estão preocupados com isso. Então, temos que nos preparar, realmente. Temos que já ir nos preparando. Temos sorte que aqui no Brasil vai ser amena essa mini era glacial, mas vai chegar aqui também. Não vai ser fácil, porque nós vamos passar por uma situação de frio, assim, que a gente não conhece ainda. Então, é previsto chegar aqui no Brasil, nas regiões mais quentes, a 25 graus negativos. 20, 25 graus negativos. Então, vocês imaginam o que é isso? Para o Brasil, para nós estamos acostumados com frio. Os países que já estão acostumados, poderá chegar até menos 70 graus negativos. Essa pandemia parece que já está preparando as pessoas para uma situação futura, né? E nós realmente vamos passar por uma transição. Vai acontecer, sim, o que muitos profetizaram no passado, né? Nós estamos aqui anunciando isso, né? Porque é uma situação muito importante, muito séria. Então, quem já puder começar, né, a estocar alimento, a guardar um pouco de medicamento, de alimentos, né, que realmente vão ser necessários, é bom já ir guardando, fazendo um estoque. Nós em Dáquila fazemos isso, nós temos há anos, né, nós temos muitos silos com alimentos, enfim, vários alimentos estocados, todos os associados também estocam alimentos, e nós estamos nos preparando para isso. Por isso temos a nossa cidade também sendo construída, né, em Zigurates, porque lá vai ser um dos pontos mais preservados nesses momentos de transição, né? Isso já foi previsto antes, né? Como que nós vamos perceber que essas mudanças estão acontecendo? Nem o governo oculto sabe exatamente a data, quando vai acontecer isso. Eles não sabem, tá? Nem nós sabemos com exatidão assim. Mas está previsto aí para acontecer. A gente tem que se preparar. Temos que ficar atento ao céu, tá? Quando nós começarmos a perceber que as nuvens, mesmo em dias ensolarados, quando a gente começar a perceber reflexos nas nuvens, no sol, de luzes coloridas ou de arco-íris, como se fossem essas refrações do arco-íris, com várias cores, só que num dia normal, de céu limpo, com as nuvens aí, sem umidade, sem chuva. Quando começarem a aparecer muitos arco-íris no céu, nas nuvens principalmente, é sinal de que esta anomalia da mini era glacial está se aproximando. Existe uma relação, não 100%, com essa onda moduladora negativa, mas existe uma relação sim. Porque todas essas anomalias fazem parte desse momento de transição. Não tem como, porque a Terra vai passar realmente por uma mudança, né? É preciso acontecer isso, porque nós estamos entrando num novo ciclo. E essa transição da mini era glacial pode durar 3 meses e 6 meses no máximo. Então, assim, é precaução para no mínimo 3 meses. Não é brincadeira isso, é muito sério, né? A gente recebeu algumas informações referentes a isso. Por isso que estamos aqui levando muito a sério essas informações, porque caso realmente venha a acontecer, a gente já avisou, né? Se não acontecer, se tiver uma intervenção aí, eles derem um jeito para a coisa ser amenizada, melhor ainda, né? E não somos nós que estamos informando isso em primeira mão, não, porque isso já foi dito aí pelos próprios cientistas. Pesquisem depois sobre a mini era glacial que está prevista aí. Inclusive deram data para 2030, 2032, estão dando datas já para essa era do gelo, né? Que seria uma mini era. E eles sabem, só que eles não conseguem com precisão dizer quando vai acontecer, mas eles sabem que vai acontecer. Por que que eles sabem? Porque já aconteceu várias vezes no passado. E estes seres que estão por trás aí do sistema passaram por isso várias vezes. Eles sabem que é cíclico a coisa. Só que eles não têm a precisão ainda total. Eles têm precisão dentro de algumas situações, como, por exemplo, dos eclipses, né? Como eles mapearam toda a manifestação das anomalias no passado, quando eles percebem que os sóis negros passam pelo Sol e pela Lua, na frente, né? Eles conseguiram mapear isso no passado e eles sabem exatamente quando vai se repetir, porque é cíclico, né? É importante a gente começar a pensar sobre isso, se preparar, né? Começar a tomar mais consciência do propósito da nossa vida, do que estamos fazendo aqui, né? E como que a gente pode passar por momentos como esse, que podem vir a acontecer, da melhor maneira. Essa mudança do mundo, do sistema,
da economia, o sistema do bem, o governo do bem que vai ser implementado no mundo, o fim da hegemonia dessas raças controladoras, os Anunnakis, de outros grupos que estão aí no poder até hoje, tem a ver também com esses momentos de transição, tá? Está tudo interrelacionado. Nada está separado do que nós estamos falando já nesses últimos vídeos aí, nesses meses, tá? Tá tudo interconectado. Agora, é para ter medo? Não, não precisamos ter medo. Nós temos que nos preparar, sem desespero, né? Sem alarde, vamos conversando sobre isso, vamos esperando, né? Para que as coisas sejam amenizadas e torcer aí para que a humanidade seja avisada, né? Porque realmente nós temos que ter conhecimento e consciência do que acontece no nosso mundo. E as mini eras glaciais, esses períodos de transição, são cíclicos, sempre aconteceram. Por que não vai acontecer de novo, né? A última mini era glacial, né, que nós passamos foi justamente quando fechou aquela passagem do Norte Maior, né, que eu mostrei aqui. Quando a última era glacial aconteceu, não tinha essa barreira aqui, né? Essa barreira de gelo que existe aqui, não existia. Isso aqui era aberto, né? Assim como os outros continentes também, não tinha tanta barreira de gelo assim. Essa quantidade de gelo que se formou veio da última mini era glacial que nós tivemos. Por isso que o povo que reside aqui, né, na época, conseguia passar para cá, né? Eles foram conhecidos como os vikings, né? Uma raça nórdica, veio daqui, dessa região, né? Eles chegavam aqui, eles eram mais evoluídos, inclusive, né? Quando eles chegaram aqui para explorar essas terras, eles tomaram posse de tudo, praticamente. Vai acontecer mais uma vez essa mudança. Pode ser que abra novos caminhos de gelo, pode ser que novas regiões de gelo sejam formadas, né? Pode ser que altere o clima totalmente, que a gente conhece aqui como Brasil, Estados Unidos, Austrália. A gente tem que realmente estar preparado para uma grande mudança aí. Isso sempre aconteceu e não vai deixar de acontecer novamente. Mais um choque de consciência para nós aí, né? Porque temos que começar a pensar na nossa vida, né? Não adianta a gente ficar nessa ilusão achando que estamos no controle da nossa vida. Não estamos, né? Temos um mínimo controle. Então o que nós temos que fazer? Buscar o conhecimento, seguir as orientações. Quanto tempo pode durar essa mini era do gelo? Como eu falei, de 3 a 6 meses, tá? Pode ser que dure 3 meses, né? Ou no máximo 6 meses. Então a gente tem que pensar mais ou menos nesse período aí. A previsão das pesquisas feitas por Dakhla é bem antes de 2030, não é? A questão da próxima janela, a próxima onda moduladora, que nós vamos receber uma nova onda, né? Será em 2028, tá? Então, pode ser, não sei, tá? Eu não posso afirmar isso aqui. Se vai ser antes, vai ser depois, enfim, até 2028, daqui até lá, a gente tem que se preparar realmente, porque 2028 pode ser uma data crucial, 2028 até 2032. Pode ser um período realmente de grandes mudanças, tá? Só que a gente não pode afirmar ainda, a gente não tem data, não tem nada que realmente bata o martelo para a situação. São probabilidades, tá? Estamos mapeando a todo instante as alterações das anomalias da Terra. Então, as catástrofes naturais, tudo que acontece no mundo já há milênios, né? Muitos falam que a Terra está reagindo ao ser humano, que está destruindo a... Não, não existe aquecimento global, não existe nada disso, está tendo um resfriamento global. Global não, né? Planetário. Na verdade, não é aquecimento, é um resfriamento. Por isso que a mini era glacial está chegando, né? Então, que aquecimento global é esse? Não existe. Mas o que eles querem fazer? O que o governo oculto quer fazer? Sabendo que vão acontecer essas situações, eles têm tecnologias, né? E manipulam com essas tecnologias, como HAARP, Ryut e outras tecnologias, para interferir no clima, né? E causar coisas aí não naturais. Eles criam essas situações justamente para forçar a humanidade a passar por dificuldades. Eles tentavam fazer isso como uma forma de redução populacional, né? Mas não deu certo, porque com a intervenção daqueles que cuidam, né, da humanidade e da Terra, não foi permitido isso, eles interferem, né? Eles vão tentar, o governo oculto, o governo do caos, vai tentar se aproveitar da onda moduladora para causar situações artificiais. E vai dizer que a culpa é da natureza. Não, porque é a natureza, é a transição. Depois eles vão pegar esse discurso, essa narrativa, e vão usar para justificar alguns ataques que eles vão tentar fazer
de modo artificial, com tecnologia. Quando eles querem testar essas tecnologias, eles pegam um país aí pobre, né, sem expressão, e testam lá, como fizeram lá no Haiti aquela vez o terremoto, né? É complicado, muito complicado isso tudo. Ficou claro essa questão das ondas moduladoras, está claro isso, né, para vocês, deu para entender a questão da inversão magnética, das consequências que poderão ser causadas diante disso, né? Então muita coisa vai mudar realmente. O que importa é a gente manter o foco. Foco no quê? No nosso estado mental, espiritual, físico, nossa saúde, cuidar da gente. A gente tem que ter estrutura, né, para conseguir passar por qualquer situação. Por isso que todo o treinamento que a gente passa aqui no canal, todos os conhecimentos, todas as informações, não só na parte dimensional, né, para a gente desenvolver, mas também na parte consciencial, na parte física, da saúde, do corpo, né? Tudo faz parte desse desenvolvimento. Inclusive, a mídia zombou de nós aí quantos anos, né, falando que era um grupo que estava se preparando para o apocalipse, construindo uma cidade dos ETs, que era a cidade do fim do mundo, tal. Nada disso, gente. Nós simplesmente sabíamos que estávamos chegando num fim de ciclo, numa transição das energias magnéticas da Terra, das ondas moduladoras, e fomos orientados, sim, a construir uma base, um local, uma cidade, onde tudo seria muito mais suave, ou seja, tudo seria mais simples de se passar. E vamos ter, sim, condições de acolher pessoas, né? Então, é muito sério isso, não é brincadeira. A gente brinca, as pessoas ficam zombando, né, falando mal aí até hoje, né, continuam brincando, falando aí dos nossos amigos, né, dos nossos parceiros, que a gente inventa, que a gente está mentindo, que a gente é charlatão, mas na hora que tudo acontecer, talvez seja tarde demais, né? As pessoas vão chorar lágrimas de quase sangue, né? Quando perceberem a situação que acabou surgindo por não terem escutado. Fica a dica aí para todos. Temos tempo ainda? Temos muito tempo. Nós estamos falando aqui justamente para a gente já ir pensando, né? Se preparando para uma situação dessa. Vamos ficar tranquilo aí, não precisa bater desespero, nada disso, tá? Com certeza nós temos o apoio, a parceria, lembre-se disso, nós temos o apoio, a parceria, todo o suporte para passar por situações desse tipo, tá? Então, não estaremos abandonados, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar em mente. Talvez, né, pessoal, só uma situação dessa para mudar o sistema. Tem que ter um reset, tem que ter que não adianta, o mundo do jeito que está, e tem que ter um choque consciencial. Como é que a humanidade vai parar para se questionar, né? Você vê, essa pandemia aí, quantas pessoas estão parando para refletir sobre o propósito da vida, o sentido da vida, né? Quantas pessoas estão despertando, né? Passando por dificuldades aí. Não é fácil, nós estamos vivendo num sistema terrível, é terrível. Então, talvez uma situação dessa, uma reciclagem dessa, seja necessário mesmo, para a gente conseguir recomeçar, né, de uma maneira correta as coisas. Talvez precise mesmo de uma mudança drástica, assim, sabe? Porque senão o mundo não vai mudar, a gente não vai conseguir fazer essa transição. E dizem, né, que de tempos em tempos isso acontece justamente para a humanidade dar um salto quântico, né, na evolução. Tem a ver com a transmutação também, a janela transmutativa que nós falamos, toda aquela frequência de atingir a vida eterna, tudo mais, só é possível nesses momentos cíclicos de transição entre as ondas moduladoras, entende? Por isso que é de tempos em tempos que acontece esse processo, não é sempre, entende? Espero que vocês reflitam sobre isso, né? Fiquem calmos, tranquilos e deem prosseguimento aí nos estudos, despertando os dimensionais, fazendo nosso treinamento, nosso desenvolvimento, pelo nosso compromisso com a humanidade, que com certeza vai estar muito aberta a receber apoio, orientação, ajuda, depois de alguns momentos tão difíceis como esses, né? Vamos todos juntos nos ajudando, somando forças e parceria para esse novo ciclo que virá aí.